E pronto. Que alegria, queridos irmãos, poder estar aqui com vocês, participando deste momento tão importante na vida do ministério, de todos vocês, alunos, da temática da plantação de igrejas, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Brasil e no mundo. Um abraço a todos vocês, que a bênção de Deus esteja sobre nós nesse tempo que vamos tratar de um assunto tão importante, aqui no contexto de plantação de igrejas. Quero aproveitar esse momento, então, antes de nós entrarmos na nossa matéria, nos unirmos em oração para pedir que Deus nos abençoe, iluminando nossa mente, né, os nossos processos de pensamentos, para que a gente possa abençoar uns aos outros. Antes de mais nada, eu sou o pastor Levino, pastor da nossa igreja em Londrina, no Paraná, superintendente regional aqui da região Sul 1. Um abraço a todos por todas as regiões, que Deus esteja nos abençoando nesse tempo. Oremos. Pai, nós te agradecemos por estar aqui para nós tratarmos dos assuntos ligados à plantação da igreja, no sonho da expansão da tua obra sobre a nossa nação, sobre o nosso país e até fora deles. Eu falo agora, Senhor, com alunos que estão em várias partes da nossa nação e do mundo. Oro para que a bênção do Senhor esteja sobre todos estes, de uma forma plena, de uma forma leve, de uma forma clara, de uma forma revelada da tua parte sobre as nossas vidas. Dá-nos a tua palavra e nos abençoe nesta aula, que a gente possa mutuamente edificar uns aos outros. A bênção do Senhor sobre todo esse povo, todos esses alunos e as nossas vidas, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Queridos, o nosso assunto desta feita será sobre a importância da doutrina da salvação no plantio de uma igreja. A doutrina da salvação. Nós já temos sido ministrados em muitos itens ligados ao plantio da igreja. Agora nós vamos entrar um pouco na questão da doutrina, a questão do ensino, e vamos abranger alguns aspectos somente. É claro que nós não temos como darmos, nem pretendíamos, e nem temos condições de dar todos os aspectos da salvação aqui numa aula, numa conversa entre nós, mas vamos destacar alguns pontos com relação à salvação e a sua importância na abordagem do plantio da Igreja do Senhor Jesus. Por que, antes de mais nada, é importante nós falarmos da doutrina da salvação no contexto da Igreja? Podemos correr o risco de ficarmos focados, quando tratamos dos assuntos do plantio da Igreja, tão somente no pragmatismo e nas ações evangelísticas propriamente ditas. Podemos ficar focados também no interesse tão somente de abençoar as pessoas nos aspectos da sua humanidade, das suas enfermidades, nos aspectos meramente sociais e até mesmo financeiros. Corremos o perigo, e por isso que é importante nós falarmos da salvação no plantio da igreja, de focarmos nas campanhas pelas campanhas, dando menor ênfase nas questões da salvação dos pecadores propriamente dita. Devemos fazer essas coisas, campanhas, a mobilização, o serviço social e tudo que estiver ao nosso alcance para promovermos o plantio de uma igreja, mas não podemos deixar de fora, ao realizar o nosso trabalho, a mensagem salvífica, a mensagem da salvação, dada por Jesus Cristo. Pois, antes de mais nada, a igreja é uma agência de salvação. E, então, a doutrina da salvação, embora seja conhecida por todos nós,
É muito importante que nós estejamos relembrando dela como uma prioridade, né? O que vem primeiro, o que é de mais importante no contexto da plantação de uma igreja. Eu quero fazer um desafio a vocês, a cada aluno, para que nesta nossa caminhada nós estejamos, pelo menos nesta aula, nós vamos dividir os nossos encontros em 3 partes. Nós vamos tratar da questão da salvação, né, da doutrina da salvação. Depois nós iremos falar da importância da conversão. E no terceiro momento falaremos a respeito do evangelismo propriamente dito. Então, neste momento, vamos falar tão somente na questão da salvação. Vamos procurar pincelar alguns pontos e temas ligados à salvação. E para isso, eu quero desafiar você a estar fazendo comigo uma leitura durante esta semana, próxima semana, na Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos ocupar essa passagem das Escrituras, esse texto das Escrituras, esse livro, para falar, para verificar, para a gente tocar e relembrar, porque nós já sabemos, né? Já é coisa que a gente sabe a respeito da salvação. E que se faz ser importante ser lembrado enquanto estamos realizando o trabalho da expansão da igreja, do plantio de uma nova igreja, ter como parte da nossa atividade, o nosso foco voltado para essa questão da doutrina da salvação, baseado no texto de apóstolo Paulo aos Romanos, um texto que é tão importante para as nossas vidas. Então, eu quero tratar de, pelo menos rapidamente, desse tempo que nós temos, nesta hora que vamos viver, de alguns pontos. Em primeiro lugar, a gente fazer uma leitura, de uma forma geral, da localização do Evangelho aqui na Epístola aos Romanos. E verificar no Evangelho dito aqui nesta epístola que as coisas não estão tão bem assim para os seres humanos, para nós humanos, para os pecadores, como poderíamos pensar. Vamos ver também que o Evangelho, e no Evangelho não há apenas a mensagem do Deus de amor, mas a mensagem do Evangelho tem alguma coisa a mais a falar a respeito de Deus. Fala-se sim, que ele é amor, mas há um leque maior, há uma revelação maior, há um ensino maior a respeito da pessoa de Deus. Também vamos tratar do Evangelho, não apresenta Cristo tão somente como nosso amigo, para ser nosso amigo, para ficar o tempo todo vivendo uma amizade com ele. Não. Também o Evangelho fala um pouco mais do que isso. Tem uma mensagem um pouco mais abrangente do que isso. E, finalmente, vamos falar que a mensagem do Evangelho não é apenas uma questão de a gente viver corretamente. É preciso que o homem dê passos e dê seguimento e tome posicionamento com relação à sua pessoa em termos de arrependimento e fé para receber a salvação do Senhor. Vamos trabalhar nesses pontos, tratar, então, dessas coisas. Eu convido você para você abrir a sua Bíblia, a minha Bíblia já está aberta, né, no livro de aos Romanos, e vamos começar lá do começo, capítulo 1, para verificarmos a questão do Evangelho. Aqui, especialmente, o livro de Romanos é o Evangelho. Não é outro Evangelho, mas, particularmente, Paulo se refere ao Evangelho apresentado em Romanos, que é a mensagem. Talvez seja aquilo que Paulo pregava, a mensagem que o apóstolo transmitia para os seus ouvintes daquele tempo. É uma mensagem abrangente, porque atinge desde o pecador até a santificação e glorificação que o crente vai passar, né? Vai experimentar à medida que o tempo vai passando. Em Romanos, capítulo de número 1, abre aí a sua Bíblia, vamos me acompanhando aqui, né? Paulo apresenta a sua mensagem como um evangelho. Romanos 1, verso 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo,
chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha essa palavra, separado para o evangelho de Deus. Sabemos que o evangelho é a boa nova de salvação. O evangelho de Cristo nos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João. Agora, Paulo está falando do evangelho de Deus, é o mesmo evangelho, mas é a forma do apóstolo apresentar a sua mensagem. Então ele diz que foi separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Com respeito ao seu Filho, o evangelho de Deus, com respeito ao seu Filho, a Jesus Cristo, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O centro do evangelho paulino é a pessoa de Jesus Cristo. Mas Paulo dá uma designação ao seu evangelho como o evangelho de Deus. Mais um outro texto no mesmo capítulo 1, agora no versículo 16, Paulo vem novamente falando para a gente a respeito deste evangelho. Ele diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Esta é uma palavra muito importante na epístola de Paulo, e principalmente aqui em Romanos, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, outra palavra muito importante, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1, 16 e 17. É uma pincelada, né, do Evangelho, também nos é feita no capítulo 10, ali do mesmo texto aqui de Romanos 10, 17. Ele resume a mensagem do Evangelho, a mensagem da fé, a mensagem da salvação, nestas palavras. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o Evangelho. E esta é a mensagem que Paulo fala aos Romanos. É um desafio para nós, nessa nossa caminhada, de tratarmos dos assuntos da salvação a partir da mensagem que o apóstolo Paulo fala a nós aqui na Epístola aos Romanos. Uma segunda ideia que está presente aqui, nesta apresentação de Paulo no Evangelho, é que Paulo deixa bem claro que as coisas com o ser humano não estão muito bem. Né? Porque nossa tendência nesses dias é a gente tentar dourar a pílula, nós não queremos ser incisivos, assertivos, nós não queremos ir direto ao assunto, ficamos rodeando e dando a ideia da pessoa que parece que Deus é que precisa dela, não ela que precisa de Deus. A gente vai centralizando, ao invés de nós centralizarmos Cristo no Evangelho, nós podemos correr o risco de centralizar a pessoa, estar interessado na pessoa do pecador mais do que na mensagem da salvação. E o evangelho que Paulo apresenta aqui aos Romanos vai estar dizendo que a coisa para o nosso lado, que a coisa para o lado do ser humano não está tão bem assim. Né? Então, aqui no capítulo 3, agora vamos abrir a Bíblia ali, do versículo 9 até o 17, 18, Paulo fala assim como que está essa condição humana, né? Como que está esse posicionamento humano. E essas palavras estão falando, repito, né? Que o ser humano precisa de salvação. Não é Deus que precisa do ser humano, é o ser humano que precisa de salvação. E para que o ser humano seja conscientizado da sua necessidade de salvação, Paulo é incisivo, usando inclusive algumas passagens do Velho Testamento para dizer, né, dessa condição do ser humano. Vejamos aí, Romanos 3, verso 9, Paulo está num argumento que ele vem discorrendo desde o capítulo 1, 2, né? E ele faz uma conclusão daquilo que ele está falando nos capítulos anteriores, né? Que se conclui?
Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, observa bem que ele está tendo uma argumentação assim, que ele coloca os gentios no capítulo 1, os judeus no capítulo 2, e um pouco mais no capítulo 3, os judeus que estavam ali firmados nas alianças do Antigo Testamento e achavam que, por causa de terem acesso a conhecimentos escriturísticos, eles estavam em condição vantajosa em relação aos gentios que viviam no paganismo com relação à salvação. E Paulo diz, não tem nenhuma vantagem para judeu, não tem nenhuma vantagem para gentio, porque todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha a condição da natureza humana, da inclinação humana. Né? Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Olha como que Paulo é forte nessas palavras. A boca eles a têm cheias de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes em derramar sangue. Dos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Né? Então, nessa questão da nossa pregação do Evangelho, a gente fica muito preocupado. Eu vou apresentar o Evangelho, eu não posso falar que o cara é pecador, eu posso só dizer que o cara está com problema e que ele está envolvido com problemas sociais, com problemas financeiros, sim, os homens, as pessoas, problemas psicológicos, toda sorte de problema o homem está envolvido. Mas a questão não é questão de problemas da humanidade, a questão é que a humanidade tem uma natureza tendenciosa para o mal, para o engano, para o injusto, para a maldição, para aquelas coisas que são das piores espécies de atitudes, de ações dos seres humanos. Há um problema com o ser humano. Quando nós fomos plantar a igreja, a gente então precisa de fazer conhecida para as pessoas que elas precisam de Deus, estão perdidas, estão extraviadas, elas não conseguem por si buscar a Deus, elas estão com palavras, com ações, né? Não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. A condição para o lado do homem, ela não é uma condição, digamos assim, das melhores. O homem não tem alguns problemas somente. Não, o homem não tem alguns problemas somente. O homem tem uma natureza. O problema do ser humano está com a sua natureza. O terceiro ponto que eu quero elaborar aqui com vocês, e verificar aqui na mensagem de Paulo aos Romanos, é que o Evangelho, no Evangelho, Deus é amor, com certeza. Porque Deus prova, diz a Bíblia, no capítulo 5 de Romanos, Deus prova o seu amor para conosco. Né? Quando deu Cristo por nós, quando nós éramos pecadores. Mas a questão do Evangelho não tem a mensagem que Deus é amor somente. A mensagem do Evangelho fala alguma coisa a mais a respeito de Deus. O Evangelho apresenta Deus com outros aspectos também. Por exemplo, abre aí a sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 3, versículo 26. Diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele, Deus mesmo, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é amor, mas Deus é Deus santo, Deus é Deus justo, e sua santidade e sua justiça não
permite que ele coadune com o nosso pecado, com a nossa maldade, com a maldade do ser humano. Se eu disser o tempo todo para o pecador, Deus te ama, pode dar na mentalidade do pecador uma conotação que está tudo bem, então, do jeito que eu estou, do jeito que eu vivo, do jeito que eu faço, Deus me ama a si mesmo. Sim, nós devemos dizer a eles desse amor incondicional de Deus, mas não podemos ficar nesse aspecto. Devemos de demonstrar pela mensagem do Evangelho que Deus é Deus de justiça, que ele é um Deus santo, Deus justo, e a sua santidade exige que um preço seja pago pelo pecado. O pecado de toda a humanidade teve um preço no sangue de Jesus. Deus é justo. Deus não pode perdoar o homem assim, porque vou perdoar e tal. Não. É preciso ter uma base para e na qual Deus vai executar, vai aplicar o seu perdão. E a base na qual Deus aplica o seu perdão é a sua justiça. Né? A vinda de Jesus e a sua morte na cruz está demonstrando que Deus é justo. Deus não deixa a questão do pecado impune. Deus não deixa a coisa acontecer a rodo, não. Deus trabalha com a questão do pecado com muita seriedade, ao ponto de dar o seu filho à vida, para que a gente pudesse receber a justiça divina, a justiça de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que não conheceu pecado, Jesus no caso, né? Está lá na 2 de Coríntios, capítulo 5, né? Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então Deus é um Deus de justiça. Para que a justiça divina fosse aplicada a nós e a recebêssemos por fé, foi necessário que o pecado fosse julgado justamente lá na cruz, na morte cruenta de Cristo Jesus. Então Deus é justo porque tratou o pecado no corpo do seu filho. E Deus também é justificador porque aplica a justiça do filho dele, que o filho alcançou, na vida de todo aquele que crê. Aqui está o lado extraordinário do Evangelho. Né? Deus é justo. Cristo pagou o preço. Cristo sofreu as consequências. Cristo sofreu em si. Né? O cálice que ele pediu que o Pai retirasse dele no Getsêmani, né? Que era o cálice da recepção do pecado. Né? Mas ele recebeu, foi julgado o pecado no corpo de Jesus. Então, Deus ama o pecador. Mas a Bíblia revela que Deus é justo. Se o pecador não se posicionar em relação à salvação de Deus, não há, por causa da justiça de Deus, caminho para o pecador, senão o inferno. E a Bíblia é absolutamente clara com relação a isso, muito embora pouca desta mensagem nós temos transmitido aos pecadores. Nós ficamos um pouco temerosos para dizer, você vai para o inferno, porque não sei o que, lago de fogo e tal. Não, mas aí o Evangelho implica numa mensagem que diz que o nosso Deus é um Deus santo e justo. Ele deu para nós o caminho da salvação, mas Deus é mais que amor. Deus é santo, Deus é justo e Deus leva a sério a questão da condição do homem. Quando Paulo fala que o homem se extraviou, quando fala que o homem tem a sua garganta como um sepulcro aberto, uma língua que urde veneno de víboras, uma boca cheia de maldição e amargura, pés velozes para derramar sangue. Isso é uma coisa muito séria para Deus. E Deus fez, né, tudo isso recair sobre Jesus. Então, não podemos esquecer de uma coisa. Pregamos, sim. Falamos, sim. Evangelizamos, sim. Apresentamos, sim, o amor de Deus. Mas também temos que apresentar a santidade de Deus, a justiça de Deus, a pureza de Deus, a equidade divina e o quanto custou isto para Deus em dar o seu Filho lá na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Um outro assunto
que o Evangelho nos fala, que Cristo Jesus não é apenas o nosso amigo. Ah, vem aqui, ele é seu amigo. Jesus é seu amigo. Jesus é amigo dos crentes. Jesus é amigo do salvo. Jesus é amigo do redimido. Jesus está próximo do redimido. Ele se relaciona em uma relação de amizade, né, com os redimidos. Por isso que tem a palavra reconciliados, né? Então agora fomos reconciliados. Éramos inimigos de Deus. Agora fomos reconciliados pelo sangue de Jesus, né? Essa é uma mensagem poderosa. E Cristo se posiciona com amizade com os que são redimidos. Mas quem está fora da redenção de Cristo não tem amizade, né? Tem inimizade. A Bíblia está absolutamente clara com relação a isso. Nós pecamos, nós saímos da presença, nós fomos embora, nós rebelamos. A nossa condição agora é de rebeldes. A condição da pessoa que não tem Deus, não tem Cristo, não tem a salvação, é de rebelião contra Deus. Então, se a gente ficar falando o tempo todo para a pessoa, não, Jesus é seu amigo, Jesus te ama, né? E ficar somente nisso, nossa mensagem fica pelo meio do caminho. Então, Jesus é amigo dos redimidos. Jesus é amigo daqueles que receberam a salvação. Mas aquele que está fora da salvação, ele está em estado de plena rebelião contra Deus. E nós temos que levar em conta, enquanto estamos fazendo o trabalho, olhar para as pessoas não como amiguinhas de Jesus, amiguinhas de Deus, amiguinhos do Senhor. Não, nós temos que deixar bem claro que a pessoa fora da salvação, ela é inimiga de Deus. E depois, então, que a gente recebe a salvação, Cristo Jesus não quer ficar somente sendo o nosso amigo. Abre aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo de número 9. Romanos 10, verso 9. Olha essa palavra. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Olha essa palavra. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Mas confessar como o quê? Como amigo? Não. Confessar Jesus como Senhor. Antes de ele ser Senhor, claro, ele é o nosso Salvador. Ele pagou o preço na justiça divina, né? O preço à justiça divina por causa dos nossos pecados, horrendos pecados. Então, em primeiro lugar, ele é nosso Salvador. O inimigo de Deus, o rebelado contra Deus, o que põe o punho contra Deus, ele é inimigo de Deus. Mas, quando ele ouve a palavra da salvação, ele vai agora conhecer Jesus como Salvador. Mas não fica só por aí. Jesus é Salvador, mas ele é Senhor. Os salvos são aqueles que confessam a Jesus como Senhor. Na nossa mensagem, na plantação da igreja, não podemos jamais desprezar e deixar de lado essa mensagem. A mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão em cima do céu, embaixo da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é Salvador e ele é Senhor. E nós temos que confessar Jesus Cristo como Senhor. Então, veja bem, que não é apenas um amigo. Ele nunca vai deixar de nos apreciar, de nos deixar debaixo da sua amizade, do seu companheirismo, né? Mas ele não é apenas amigo, ele é Senhor. Ele quer, ele precisa ser reconhecido na nossa vida como Senhor. Um amigo é aquilo, né? Você tem amizade agora, você desfaz a amizade amanhã. Se Jesus Cristo fosse apenas o nosso amigo, então ele ficaria sujeito às nossas preferências. Se ele é meu amigo, se ele me faz bem, eu estou com ele. Se ele é meu amigo, se ele não me faz o que eu quero, então simplesmente virou as costas e a coisa continua tudo bem. Não, a mensagem do Evangelho é também incisiva nesse aspecto. Jesus não quer ser somente nosso amigo. Ele quer ser nosso Salvador, nosso Redentor, a propiciação pelos nossos pecados, né? E quer ser Senhor da nossa vida. Se Ele nos salvou, se Ele nos deu a sua vida, é para que a gente tenha esta salvação maravilhosa e desta salvação Ele seja nosso Senhor. Ele paga com preço. Né? Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus derramou o sangue do cordeiro para dizer, ó, o sangue foi derramado por causa de vós. A partir de agora vocês são meus. Eu sou Senhor sobre vocês. Então essa verdade está presente também no Evangelho. O Senhor Jesus não é amiguinho assim da gente, não. Basta você dar um passozinho. Não, a coisa é séria. É claro que a gente não vai também ficar exagerando na pegada, né? Mas a gente tem que deixar isso claro. Jesus não quer ser apenas o nosso querido amigo. Ele sim é o nosso Salvador. Ele sim é a propiciação pelos nossos pecados e do pecado de toda a humanidade. Sim, ele é nosso Senhor também. Né? Então é um ponto importantíssimo da salvação. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, se encontrou com os discípulos lá após sua ressurreição, ele disse, né? Todo poder é me dado nos céus e na terra. Né? Toda autoridade me é dada no céu e na terra. Ide agora e façam discípulos todas as nações. Então façam os discípulos a partir desta verdade, que eu sou o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer com relação à mensagem do Evangelho é que o Evangelho não é apenas uma questão de que a partir de agora vamos viver corretamente, né? Eticamente. Né? A mensagem do Evangelho não é apenas uma questão de convidar a pessoa para viver uma vida correta e ficar só nesse ponto. Não, não. Antes de qualquer coisa, o homem precisa se arrepender dos seus pecados e crer na morte e na ressurreição de Jesus. A mensagem do Evangelho não é apenas uma questão ética. Não é porque agora vai viver corretamente. Sim, claro, o Evangelho vai levar as boas obras. Né? Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios 2, verso 10. Mas não é porque a sua vida está, como se nós disséssemos assim para a pessoa, a sua vida está meio desajustada aí, a sua vida está fora do eixo aí onde você está, agora você vem para Jesus, e daí a sua vida vai se ajustar, e a sua vida vai ficar bem nos eixos, a sua vida vai ficar bem ajustadinha. Não, não, não é questão. O Evangelho não tem essa mensagem de que agora a vida da pessoa, né, vai ficar ajustadinha aqui do ponto de vista social. Tal. Pode acontecer isso, mas o Evangelho
chama o homem para o arrependimento. Para o arrependimento. No começo dos evangelhos, Jesus e João Batista, eles fizeram questão de deixar clara esta mensagem ali no começo da sua pregação lá do João Batista no deserto, né? Jesus, ao iniciar o seu trabalho, arrependei-vos e crede no evangelho. O homem precisa se arrepender. Há um problema na mente do homem. Há um problema na forma do homem pensar. O problema está na mente humana. Arrepender-se vem uma palavra do Novo Testamento que significa mudança de mente. A mente do homem está errada, né? A mente do homem está errada. E o homem precisa se arrepender, mudar de mente. Então, o Evangelho tem esse aspecto da necessidade da mudança de mente. O nosso trabalho do evangelismo precisa deixar claro isso. Ao plantar uma igreja, nós não queremos plantar uma igreja de gente socialmente correta. Nós queremos plantar uma igreja com gente arrependida dos seus pecados. Gente que reconhece os seus pecados, se arrepende dos seus pecados e, por causa dos seus pecados, tem o senso da necessidade do Salvador e precisa do Salvador e vem para o Salvador, né, arrependido, querendo ter uma mente nova, uma metanoia, uma mudança de mente. Então, a gente precisa de levar em conta isso. Quando eu leio aqui o capítulo 3, abre aí a sua Bíblia, roda a página aí no capítulo 3, versículos 21 em diante, aqui da Epístola aos Romanos, e veja bem como essa mensagem é maravilhosa. 3:21, né? Paulo diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, em sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Paulo continua no argumento dele, que está falando com um grupo de judeus também. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Ele conclui: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Portanto, o evangelho implica em arrependimento, como eu já falei. E a palavra, então, traduzida por arrependimento é metanoia, que significa literalmente mudar de mente. Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no evangelho. Paulo, quando prega lá em Atos dos Apóstolos, e quando ele se encontra com os presbíteros lá em Éfeso, Atos 20 e 21, ele diz que o seu trabalho era assim. Estava testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Arrependimento para com Deus. Arrepender-se é dar meia volta ao volver. Nós estamos pregando a mensagem do Evangelho, que salva, que liberta, que levanta o homem, que restaura a sua vida, que lhe dá uma nova vida, que lhe dá um nome escrito no céu, que lhe dá bênçãos materiais, espirituais, sim,
mas que começa antes de mais nada com arrependimento. Não é uma questão de a pessoa ter a vida correta. É uma questão da pessoa ter uma mudança de vida através dessa metanoia, dessa mudança de mente. Então, Paulo diz assim que a mensagem dele era essa, que os homens se arrependessem para com Deus e tivessem fé no Senhor Jesus. Esta é a mensagem que você vê com clareza em todo o Novo Testamento. Uma vez que você e eu tenhamos ouvido a verdade a respeito do nosso pecado, da santidade de Deus, do amor de Deus em enviar Jesus Cristo, da morte, da ressurreição de Jesus em favor da nossa justificação, nós somos chamados a dar uma resposta. E a resposta primeira que temos que dar é a resposta do arrependimento. Né? É a mensagem bela do Evangelho. É a mensagem da morte de Jesus. É a mensagem de um Deus que ama, sim, o pecador. Mas é justo que trata o pecado à altura do tratamento que ele tem que ter para que diante do seu tribunal não tenha nenhum resquício de injustiça. Né? Sim, mas eu preciso responder essa palavra. Então você e eu um dia, numa praça pública, passando na frente de uma igreja, vendo as portas abertas, o louvor cantando, o hino sendo louvado ao Senhor, a gente entra naquela igreja e ouve o pregador pregando a mensagem do Evangelho, a graça do Evangelho, a salvação em Jesus Cristo, a morte do Cordeiro de Deus, a redenção pelo sangue, a salvação pelo sangue do Senhor. Eu tenho que dar uma resposta. Muito mais do que pensar em viver apenas e tão somente uma vida correta. Eu preciso de me arrepender. A coisa está desajustada no cerne, na minha natureza, no meu coração, na natureza do ser humano, na natureza do pecador. Então, o pecador responde a esta mensagem assim, se arrependendo. Até agora, o pecador estava rebelde contra Deus, mas ouviu a mensagem e agora então se arrepende dos seus pecados. E ao mesmo tempo que ele, ouvindo a mensagem, se arrepende, ao mesmo tempo, em ato ali, em ato contínuo, ou antes do arrependimento, ou depois do arrependimento, ou em arrependimento, entra também a fé em Cristo Jesus. Esses dois requisitos, arrependimento para com Deus, fé no Senhor Jesus. O Evangelho exige fé em Cristo e a sua obra. Lembra de Paulo falando aos Coríntios que ele falou assim, eu propus pregar a vocês a Cristo e este crucificado. O coração da mensagem do Evangelho é Cristo e este crucificado. E o que faz o homem em face a esta mensagem tão extraordinária? Ele responde com fé. Ele acredita. Ele crê no Evangelho. Pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, ouvir o Evangelho. O Evangelho produz fé. O Evangelho faz nascer fé. O ouvir o Evangelho, o puro Evangelho, o Evangelho da cruz, o Evangelho do Cristo crucificado e ressuscitado no terceiro dia, desperta fé no nosso coração e respondemos a esta mensagem com fé. Nós entramos na dimensão espiritual, aonde o fato da fé está acontecendo diariamente, porque o Cordeiro de Deus é morto desde a fundação do mundo, ele continua morto diante de Deus, e a gente vai nessa mensagem, e acredita nessa mensagem, e usa a fé para adentrar no escopo dessa mensagem, e trazemos esta mensagem para a nossa vida. Uma definição maravilhosa de fé é que fé dá substância a coisas. Fé
é uma ferramenta que Deus colocou no nosso coração e que nos capacita a adentrar no âmbito da dimensão de Deus, onde o Cristo está crucificado, definitiva e eternamente crucificado, e faz com que a morte de Jesus seja trazida para a experiência e dar substância na vida do pecador. O pecador ouve a mensagem do Evangelho, o pecador responde a esta mensagem com fé, né? E depois se arrepende e exerce fé, tem fé e se arrepende e traz essa realidade da salvação para si. E ele, então, é salvo. Que coisa maravilhosa. É isso que está dizendo aqui Paulo, no capítulo 3. Ele fala muito disso, né? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, né? Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Foi testemunhada pela lei, né? Pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. A fé nesta obra gratuita, nesta graça de Deus. Pois a graça de Deus se manifesta na palavra do Evangelho. Então o pecador responde a isso com fé. Então o Evangelho, gente, o Evangelho é uma mensagem que precisa de uma resposta. Por que então a gente toca nesses assuntos aqui quando vamos plantar a igreja? Porque nós não podemos ficar pensando na coisa só do ponto de vista do pragmatismo. Vamos fazer uma campanha hoje e depois vamos terminar essa campanha, vamos começar a próxima campanha, e você pode saber, pode ver e verificar que é possível até mesmo nós fazermos uma campanha em cima de outra campanha sem salientar o coração do Evangelho, que é o Cristo crucificado naquela cruz. Podemos incorrer, então eu faço uma campanha para isso, faço uma campanha. As campanhas funcionam? Sim, funcionam. Mas eu posso começar a trabalhar, a fazer a campanha pela campanha. Eu posso estar apenas lidando com a questão pragmática da coisa e deixar de levar a pessoa ao conhecimento de uma salvação tão grande, porque, repito, o que falamos no início, que a igreja é uma agência de salvação. É claro que depois que a pessoa recebe a salvação de Deus, ela recebe a plenitude de Cristo em sua vida, ele se torna aperfeiçoado em Cristo, ele se torna salvo, ele se torna... Então, há uma repaginada na vida dessa pessoa. O Evangelho chega nos lugares mais terríveis, e quando chega ali, a salvação se estabelece, aquele ambiente muda, né? Mas por causa da palavra da fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, deixa-me repetir aqui o que eu falei no começo. Podemos ficar focados no interesse somente de abençoar as pessoas dos seus aspectos humanos, esquecer a justiça de Deus alcançada na cruz do Calvário, esquecer a redenção pelo sangue, esquecer a propiciação pelo sangue do Cordeiro. E não podemos plantar uma igreja sem que esse fundamento seja estabelecido. Paulo falou assim: eu, como sábio construtor, lancei o fundamento, e o fundamento é Cristo. E vocês agora, a partir de agora, vejam como se estão construindo, né? Então, ao plantar a igreja, a mensagem do Evangelho tem que ser o centro. O centro. Cristo tem que ser o centro. Cristo é o centro da vontade de Deus desde a eternidade. Cristo é o centro da vontade de Deus em todo o universo. A Bíblia tem Cristo no centro. Agora você imagina a gente sair para fazer uma obra, né, e incorrer no perigo de ficarmos apenas pensar, vou abençoar as pessoas, e vou pensar apenas na cura da pessoa, porque Deus abençoa as pessoas. O seu ministério é um ministério abençoador de pessoas. O seu ministério é um ministério
que cura as pessoas, que liberta as pessoas, né? Então, está presente no seu ministério esse chamamento, mas e o coração do evangelho que é a cruz, não é verdade? Então, não podemos nos descuidar. Não me envergonho do evangelho. O evangelho tem que estar no nosso cântico. O evangelho do Cristo, do Verbo eterno de Deus que se fez carne e que habitou entre nós, precisa ser dito. O evangelho do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo precisa ser pregado. O evangelho de Cristo como a fonte que jorra para a vida eterna precisa ser lembrado. O evangelho da justiça de Deus precisa ser lembrado. Então, com muita inteligência, com muita sabedoria, com uma categoria do evangelista, não podemos esquecer do fato de que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Somos uma agência salvífica, somos o povo que tem a mensagem da salvação, somos a agência de Deus nesta terra. A nossa mensagem central é esta: Cristo morreu por nós pecadores, conforme dizem as Escrituras, e Cristo ressuscitou dos mortos, também conforme dizem as Escrituras. Então, nesta aula, nessa abordagem, concluindo aqui, então, a nossa primeira aula, tratando desta mensagem, vamos levar em conta que, à medida em que nós formos fazendo a plantação de uma igreja, a mensagem da salvação tem que estar na sua mente, querido plantador de igreja. E como diz mesmo, né, capítulo 10 aqui de Romanos, a mensagem está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Ela já está na tua boca, já está no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Há um evangelho, o evangelho de Deus. Paulo diz, não me envergonho do evangelho. Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir o evangelho. Lembre-se bem, o evangelho diz para nós, seres humanos, e para toda a humanidade, que as coisas não estão tão bem, mas elas podem ficar bem através desta mensagem do evangelho. O evangelho apresenta a nós um Deus de santidade, um Deus de justiça. Sim, um Deus de amor, mas, sobretudo, um Deus que julgou em Cristo Jesus a maldade do nosso pecado. O evangelho não tem uma mensagem que Cristo quer ser tão somente o nosso amigo. O evangelho traz a mensagem que ele é o nosso redentor, o nosso salvador, para ser o Senhor das nossas vidas. O senhorio de Cristo na vida da humanidade fará com que a realidade do reino de Deus aconteça no contexto desta humanidade. A mensagem do evangelho não é apenas uma questão de se viver corretamente. A mensagem do evangelho implica em que a gente se arrependa dos pecados e tenha fé em Cristo Jesus. Ao fazer a plantação de uma igreja, não podemos ignorar a mensagem da salvação. E para nós, que já conhecemos, né, essa salvação, a doutrina da salvação tem que estar impregnada no nosso coração. Se nós pregarmos cura divina, pregamos cura divina a partir da cruz.
Se nós pregamos libertação dos oprimidos, nós pregamos a libertação dos oprimidos a partir da cruz. Se nós pregamos que a vida social do ser humano pode ser mudada, sim, mas a partir de um relacionamento com Deus, a partir da cruz e numa experiência diária da cruz. Podemos pregar, sim, que o homem vai viver uma vida de prosperidade, de vitória, né? Mas sempre a partir da cruz. Nunca dissociando a cruz da mensagem em que nós pregamos. Que os nossos cânticos transmitam a mensagem da cruz, da salvação, do Evangelho de Jesus Cristo. Que a nossa pregação faça isso. Que a nossa oração pelos enfermos faça isso. E que a nossa vida transmita isso na graça de Jesus Cristo. Deus nos abençoe e que fique conosco essa ideia que o Evangelho implica nesses pontos, e esses pontos da salvação de Deus, da salvação em Jesus Cristo. Desejo que o seu ministério seja o ministério da cruz. Desejo que o seu ministério seja o ministério centrado em Cristo Jesus, na suficiência de Cristo, na centralidade de Cristo, no poder de Cristo. E que a partir desta mensagem do Evangelho, a salvação chegue ao maior número de pessoas através da sua vida. Que Deus te abençoe. Que esta aula possa trazer esse aspecto bem firmado no coração de cada um de vocês e que possamos ser úteis pregadores deste Evangelho maravilhoso em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Eu desejo o melhor de Deus para você, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima semana, quando vamos abordar o tema da conversão, da obra do Espírito Santo na conversão, como parte da nossa salvação, como parte da mensagem e doutrina da salvação. A obra do Espírito Santo na conversão do pecador. Deus abençoe. Fique na paz. Até a próxima semana. Um abraço. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.